Olá, boa tarde. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre ótica, ok? Então, ótica é o campo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz, e os instrumentos ópticos. A ótica ela é dividida em duas áreas. A ótica geométrica, que considera a luz como sendo composta por partículas e descrita através de raios, e a ótica física, que considera a luz como sendo uma onda e estuda os fenômenos como interferência e difração. Então, a ótica, ela vai estudar tudo que está relacionado com a luz, ok? E essa nossa ótica ela é dividida em duas áreas. A ótica geométrica, que considera a luz como sendo composta por partículas, e a ótica física, que considera que a luz é uma onda, ok? Tá, então, o que é a luz, afinal? Ela é onda ou ela é partícula? Isso foi questão de discussão por muito tempo. Newton, por exemplo, ele fez um experimento de difração e ele disse que a luz era composta por minúsculas partículas. Já o Higgs e o Young, eles conseguiram descrever experimentalmente a natureza ondulatória da luz. E em 1862, o Maxwell conseguiu prever, teoricamente, que a luz é composta por campos elétricos e magnéticos, ou seja, ele conseguiu provar, teoricamente, que a luz é uma onda eletromagnética. Mas, em 1905, o Einstein conseguiu mostrar, experimentalmente, que a luz consegue interagir com a matéria com minúsculos pacotes de energia, que são os fótons, que são partículas. Na verdade, a luz tem uma propriedade que se chama dualidade onda-partícula. Ela interage com a matéria como partícula, mas se propaga como onda. Ela é tanto onda quanto partícula. Quando ela interage com alguma matéria, ela age como partícula, e quando ela se propaga como onda, ok? Então tá, aqui está o nosso olho humano, né, que é responsável por nós enxergarmos. Então, como que a gente enxerga? O olho atravessa aqui a retina, atravessa aqui a pupila, chega até o cristalino, que é como se fosse uma lente. No cristalino, a luz ela vai se transforma em impulsos nervosos, que é levado nesse nervo óptico. A luz vai se propagar, a luz vai projetar a imagem aqui atrás na retina. Nessa retina tem esse nervo óptico que vai converter a imagem em pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos vão ser impulsionados até o cérebro, onde vai terminar de formar a imagem, ok? Então, novamente, a luz entra pela pupila, chega até o nosso cristalino, que é como se fosse uma lente, onde vai se formar essa imagem. Essa imagem é projetada na retina, aqui atrás, onde existem nervos ópticos, onde existe um nervo óptico que vai converter, através de uma substância química, vai converter essa imagem em impulsos nervosos e levar até o cérebro, onde vai formar a imagem, ok? Mas a pergunta mais importante é: por que a gente consegue enxergar? O que faz com que a gente consiga enxergar? Eu expliquei aqui, mais ou menos, né, bem por alto, como que o olho humano funciona. Mas por que a gente consegue enxergar? E se não houvesse luz? Se não houvesse luz nenhuma, se a gente estivesse numa sala totalmente fechada, totalmente bloqueada, totalmente pintada de preto, sem nada, a gente conseguiria enxergar alguma coisa? A resposta é não, né? A gente consegue enxergar porque existe luz. É por causa da luz que a gente consegue enxergar qualquer objeto aqui onde a gente está, ok? E aí, essa luz ela pode ser própria ou refletida. O objeto pode ter luz própria, como uma lâmpada, ou luz refletida. Todos os outros objetos que a gente enxerga, uma cadeira, um quadro, tudo que a gente enxerga que não possui luz própria, a gente enxerga a luz, a gente enxerga esse objeto porque ele está refletindo alguma outra luz, ok? Então, de acordo com a fonte de luz, a gente pode classificar um objeto. Se um objeto emite uma luz,
A gente pode classificar esse objeto como sendo uma fonte de luz primária, se ele emite a própria luz, ou corpo luminoso, que é quando o objeto emite a própria luz, como as estrelas, as lâmpadas, a chama de vela, o sol, que é uma estrela, ok? E uma fonte de luz secundária, ou corpo iluminado, é qualquer outro objeto que reflete a luz recebida de outros corpos. A cadeira iluminada por uma lâmpada, por exemplo, a lua, né? Porque a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, ok? Então, de acordo com o objeto, se ele pode emitir a luz ou não, a gente pode classificar ele como sendo fonte de luz primária, que são os objetos que emitem a própria luz, e fonte de luz secundária, que são os objetos que refletem a luz de outros objetos, eles não têm luz própria, certo? De acordo com as dimensões, a gente pode dizer que uma fonte de luz é pontiforme quando as dimensões são muito pequenas frente à distância até o observador. Por exemplo, quando você está numa estrada e um carro vem de longe, o farol do carro, quando está muito grande, muito longe, a gente pode dizer que é uma fonte pontiforme, porque a distância do observador, que é você, até a fonte, que é o farol, é grande. Ok? Conforme o objeto vai se aproximando, conforme o carro vai se aproximando, ele deixa de ser uma fonte pontiforme e passa a ser uma fonte extensa, ok? Quando as dimensões são comparadas à distância até o observador, como uma lâmpada na nossa sala, tá? Uma estrela é considerada uma fonte de luz pontiforme, porque apesar dela ser grande, a distância até o observador, que somos nós aqui na Terra, é muito maior do que a dimensão dessa estrela, ok? Conseguiram assimilar o que é uma fonte pontiforme? Uma fonte pontiforme é aquela que a gente pode considerar como sendo um ponto, quando a dimensão dessa fonte é muito menor, é desprezível frente à distância até o observador. E uma fonte extensa quando a gente não pode desprezar o tamanho dessa fonte. De acordo com a emissão, uma fonte de luz pode ser considerada monocromática quando ela emite uma única cor ou uma única frequência, como a gente vai ver depois, como a luz de um laser, e policromática quando ela emite várias frequências ou várias cores, como a luz do sol, né? Como a luz branca, né? A luz branca ela é uma luz policromática, ela é formada por todas as cores do arco-íris, certo? E a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que se pode chegar, é a velocidade da luz no vácuo, que equivale a 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A gente representa a velocidade da luz como sendo representada pela letra C, certo? Então, sempre que vocês virem um Czinho, representa a velocidade da luz. É a maior velocidade que se pode chegar. Quando você vê o clarão, quando dá um temporal assim, e dá raios e trovões, primeiro você enxerga o raio, depois você escuta o trovão, certo? O raio é quando cai, ou a descarga elétrica, e o trovão é quando ele atinge a terra, ok? Por que você enxerga a luz primeiro? Porque a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som, e ela é mais rápida do que qualquer outra coisa, e ela é mais rápida ainda no vácuo, ok? Muito bem, essa é a primeira aula sobre